Carmo, Lisboa. O Convento do Carmo começou a ser construído em 1389, a mando de Dom Nuno Álvares Pereira. Com esta grandiosa edificação, Dom Nuno Álvares Pereira afirmava duas coisas: a sua intenção de se converter à vida religiosa e a sua concorrência com o rei. O terremoto de 1755 destruiu grande parte deste complexo e, em meados do século XIX, a sua gestão foi assumida pela Associação de Arqueólogos, que aqui criou o primeiro museu português. Um impressionante monumento que guarda peças impressionantes. Como o túmulo de Dom Fernando I, uma obra-prima medieval, que nos fala de um rei mal amado, formoso, frívolo, mas que afinal era muito mais do que isso. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Carla Varela Fernandes. É incrível a escala deste edifício. É espantoso como sobreviveu até aos dias de hoje, tendo em conta que é dos poucos exemplos de arquitetura de edifícios medievais que subsiste em Lisboa. Resistiu a um terremoto, como se costuma dizer, caiu o Carmo e a Trindade. Nós nunca paramos para pensar no significado dessas expressões, mas realmente, neste caso, é mesmo literal. É literal. Caiu o Convento do Carmo, onde estamos, e o Convento da Trindade com o terremoto de 1755. É verdade, este edifício sobreviveu a variedíssimas situações. A mais grave, obviamente, do terremoto de 1755. Mas é um edifício do século XIV, mandado construir em 1389, portanto, poucos anos após a Batalha de Aljubarrota, mandado fazer por esse grande herói dessa batalha, que é Dom Nuno Álvares Pereira, que é um homem com uma sólida formação militar, mas também provavelmente religiosa, que lhe dá essa vontade de querer deixar um testemunho importante do ponto de vista da sua religiosidade, da sua piedade, mandando construir este edifício. Este edifício é, de facto, de uma monumentalidade impressionante para a época. De facto, ele só concorria, nesse tempo, provavelmente só ombreava com outros dois edifícios, um fronteiro, e com o qual provavelmente faria concorrência com a sede de Lisboa, portanto, e com o paço que fica no castelo, aqui mais perto, o também já desaparecido Convento de São Francisco.
a nave central da igreja. Sim. Ladeada por duas naves laterais. E um transepto, tudo isso desabou, com as respectivas abóbadas, situação que para os frades carmelitas que aqui habitavam se tornou uma situação complicada, difícil de aqui continuar a viver, apesar de ainda haver alguma parte coberta, e portanto procederam muito rapidamente à tentativa de reconstrução deste edifício. É um restauro que é feito em 1758, começa logo 3 anos depois do terremoto, que tem como objetivo reconstruir o edifício como o fundador o tinha mandado construir, como Dom Álvares Pereira tinha mandado construir. Ou seja, um edifício gótico, mandado fazer numa época em que estava a construir em barroco final, rococó. E, portanto, este é um exemplo muito interessante do primeiro ensaio feito em Portugal de reconstrução daquilo que um dia mais tarde se vier chamar de Gothic Revival ou de neogótico, que aqui foi feito ainda sem ter bases fundamentadas, sem bases teóricas, em que se fundamentassem para construir... Sem o pensamento produzido sobre isso, acerca desse tema. E, portanto, limitaram-se a tentar imitar o que sabiam que existia anteriormente. Ora, situação que não conseguiram exatamente, e, portanto, encontramos colunas e bases de colunas diferentes daquelas que existiam inicialmente, capitéis já um pouco à maneira clássica. Portanto, é um neogótico, ou um gótico sugerido, imaginado, que resultou bastante bem, mas que depois não foi terminado. Esta reconstrução não ficou finalizada, estamos num espaço a céu aberto, sem cobertura, obviamente... mas fica tão bonito. Fica, e portanto... Foi sem querer, mas valeu a pena. Por falta de financiamento, provavelmente, o costume, mas que resulta num edifício que atualmente é um exemplo extraordinário de uma cenografia arquitetónica que nos encanta desde o primeiro momento. Bom, Carla, mas as atribulações do convento do Carmo não terminaram com o terremoto de 1755. Prolongaram-se no tempo. Há um facto fundamental para este convento e para qualquer convento e mosteiro deste país, que foi a extinção das ordens religiosas em 1834. A partir daí, os conventos masculinos e femininos, sobretudo os masculinos logo de início, ficaram fechados, abandonados, e esse abandono provocou, obviamente, uma degradação extraordinária do património que neles se encontrava. O caso deste teve, inclusive, uma ocupação militar e outro tipo de ocupações que danificaram bastante o edifício. Em meados do século XIX, o rei concede este edifício à Real Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses, que ainda hoje existe, mas chamada Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi a primeira associação do país preocupada e dedicada à salvaguarda do património, e que ainda hoje desempenha essa função. E aqui continua a ter a sede aqui, e instalou aqui também o primeiro museu português, o primeiro museu do país. Um museu no sentido que nós hoje entendemos como museu, com as coleções expostas, aberto ao público, com visitas, com um programa... Absolutamente pioneiro. Absolutamente pioneiro. Algo que estava a acontecer também noutros países, em Paris e em Londres. Há um acompanhamento desse movimento da museologia europeia, que é seguida pelo grande impulsionador desta associação e deste museu, que foi Joaquim Posidónio Narciso da Silva, arquiteto, arqueólogo, fotógrafo, essencialmente um erudito, um homem profundamente interessado pelo património português, pela sua salvaguarda, e que foi incansável, nos seus 90 anos de vida, com esses propósitos, e que de facto aqui instalou este museu. Para isso aconteceram aqui várias alterações, não é? Foram chegando peças à medida que os anos foram passando. É preciso sublinhar, Carla, vivia-se um clima, décadas depois da extinção das ordens, de absoluta necessidade no que respeita ao património. Exatamente. Porque mais do que o abandono, a estragação, o saque, a ausência total de noção da preciosidade de peças que se devastavam, fazia com que Posidónio da Silva tivesse uma dupla urgência em guardar o máximo que podia neste espaço que lhe foi atribuído pelo rei, certo? É verdade. Ramalho Ortigão, Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Posidónio da Silva é um destes homens, de facto, como eu digo, incansável, nos seus 90 anos de vida, nessa busca
urgente de peças que estão ao abandono um pouco por todo o país, retirá-las desses locais antes que se perdessem completamente. Salvá-las. Foram recolhidas aqui e ainda bem, porque permitiu guardar, expor e conservar nestes mais de 150 anos de vida deste museu, um conjunto de peças que são fundamentais para contar a própria história do nosso país. E isso consegue-se até hoje. Essa história de pioneirismo no que respeita à percepção da importância do património para a identidade de um povo explica também o caráter eclético da coleção, ou das coleções, dos objetos que aqui estão, porque vêm das mais diversas partes do país e do mundo. E encontram-se aqui coisas completamente surpreendentes, como por exemplo aquela janela manuelina. O que é que aquilo está aqui a fazer? Quer dizer, num edifício que à partida era do século XIV, não é? Aquela janela manuelina que veio do Mosteiro dos Jerónimos, como outras peças que aqui vemos colocadas nas paredes das naves e nestas paredes que foram criadas já nos anos 40 pela Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais. Ali, não é? Exatamente, nós estamos na nave, entraríamos na Capela Mor e não teríamos este arco fechado, mas houve necessidade de o fechar, já tinha sido fechado anteriormente com madeira e vidro, mas depois foi substituído por esta parede de alvenaria, exatamente para sustentar peças que até essa altura estiveram colocadas aqui no chão, encostadas às colunas, para que as pessoas as pudessem ver, mas que não tinham uma leitura fácil. E, portanto, esta é uma janela manuelina que ali aparece e que contribui para aumentar este caráter de cenografia. Carla, de todas as peças extraordinárias que existem neste museu e concretamente aqui naquilo que foi a Capela Mor da Igreja do Convento do Carmo, o túmulo de Dom Fernando I é a mais impressionante. Pela escala, naturalmente, pela incrível beleza destas esculturas, destes baixos relevos, esta espécie de crochê em pedra, é uma coisa incrível. Mas, ainda antes de nos determos nisto, na qualidade excepcional, técnica e estética deste objeto, é importante ouvi-la sobre o facto de este túmulo nos falar de um rei, por mão própria, porque foi ele que o encomendou, muito mal amado. O túmulo do rei Dom Fernando I é, de facto, como disse, uma obra impressionante pelo seu tamanho, também pela sua forma, não é? Um túmulo que não tem sequer a representação do rei, a estátua jacente, portanto é diferente dos outros que o antecedem. Este túmulo, como os túmulos régios em geral, são não só obras de arte, eles são também documentos. E neste caso eu prefiro pensar que o túmulo de Dom Fernando é um dos derradeiros monumentos que ele manda lavrar com intenções explícitas do ponto de vista não só religioso, que esse têm todos, mas do ponto de vista político. E esse, portanto, é uma forma dele contar ou de expressar as suas principais preocupações como governante numa altura em que sabe que a sua morte está próxima, quando ele tem consciência que vai morrer sem deixar uma descendência, um filho varão. De facto, Dom Fernando é filho de Dom Pedro I, que, como toda a gente sabe, é uma das histórias mais conhecidas da história de Portugal. E do mundo. Casou primeiro com Dona Constança Manuel, filha do mais nobre e importante de Castela, João Manuel, que morreu muito cedo. Teve Dom Fernando como filho, é um filho legítimo do nosso rei português, mas a seguir Dom Pedro teve outras amantes e provavelmente uma outra mulher. Neste caso será Inês de Castro, conhecida Inês de Castro, com quem teve 4 filhos, dos quais sobreviveram 3 e que estavam ainda vivos à data em que Dom Fernando manda fazer este túmulo. Essa preocupação
de Dom Fernando relativamente ao facto de não deixar um herdeiro masculino que o substitua é de tal maneira significativa que ele, no primeiro testamento que faz em 1378, faz uma afirmação perentória de que Dona Inês de Castro nunca foi outra coisa senão barregante de seu pai, ou seja, amante de seu pai. E que só ele era filho legítimo e que os filhos de Inês de Castro eram ilegítimos e, portanto, não podiam estar na corrida ao trono após a morte do rei, se, por acaso, a sua filha, que era casada com um rei castelhano, se, enfim, houvesse alguma dificuldade dela ascender ao trono de Portugal. Essa preocupação estava presente e latente, certeza, na mente de Dom Fernando, senão ele não teria esta necessidade de deixar isto por escrito. Para além disso, tomou outra iniciativa em 1376, portanto ainda antes do testamento, que foi mandar trasladar o túmulo da mãe, de Dona Constância Manuel, que estava sepultada em São Domingos de Santarém, ou seja, esquecida, ofuscada pelo brilhantismo do túmulo de Inês de Castro, que o próprio rei Dom Pedro I manda fazer e colocar em Alcobaça ao lado dele, portanto... E com a coroa. E com a coroa como verdadeira rainha, como o próprio Fernão Lopes indica. Essa preocupação, claro, que estava lá muito presente em Dom Fernando, quando ele toma esta iniciativa de mandar trasladar o túmulo da mãe para um lugar que ele escolheu para ele próprio sepultar. Nesse ano ele foi vítima de um atentado, foi mesmo envenenado, mas acabou por não morrer nesse ano, deve ter ficado muito doente e deve ter isso prejudicado gravemente a sua saúde. E, portanto, ele decide que se sepulta em São Francisco de Santarém, para onde manda a mãe, portanto, dando um brilho e uma luz à imagem da mãe. Não contente com isso, e vendo que a situação se agravava com o tempo, manda fazer este monumento funerário, com este gigantismo, onde faz algo de inédito, que é a valorização da heráldica, não só da sua, aquela que lhe confere o direito ao trono, da heráldica materna, aos escudos dos Manuéis, da linhagem da qual ele descende por via materna. Isto para afirmar que ele é filho de um casamento legítimo e, portanto, só ele tem direito ao trono e só a sua filha, a princesa Dona Beatriz, tinha direito a ser herdeira do trono de Portugal, independentemente de ser ou não casada com um rei castelhano, depois tudo poderia voltar a mãos portuguesas, mas a linhagem teria de continuar a mesma. Essa é uma preocupação que os reis da Idade Média têm. Eu sei que estamos a falar de política. É política, de facto. Isto é política pura e dura. No sentido em que ele quer absolutamente assegurar que é a sua filha que lhe vai suceder e nenhum dos filhos varões do pai com aquilo que ele considerava uma amante. Dona Inês de Castro. Mas haverá aqui também uma dimensão afetiva ou emocional, melhor dizendo, no sentido em que deve ter sido muito humilhante. Claro que sim. Para Dom Fernando I, ao longo de toda a sua vida, visto que a mãe morreu muito nova, quando ele era muito pequenino, ver a consagração daquilo que ele considerava uma amante do pai e o tal apagamento da memória da mãe. Eu acho que é mais essa situação. Deve ter sido traumatizante para ele. Sim, ele sabe que a amante do pai, a relação de Dom Pedro com Dona Inês levou inclusive o país a entrar numa guerra. Ele sabe que Dom Pedro escolheu o principal mosteiro do país para sepultar Dona Inês de Castro. O que é interessante é que ele está preocupadíssimo com os filhos de Inês de Castro, que depois, por razões várias, acabam por não ter acesso ao trono português e vai ser o filho de uma outra amante do rei Dom Pedro I que vai ser rei de Portugal. E quando Dom Fernando termina a primeira dinastia. Isso são as ironias do destino, sendo que ele obviamente não podia adivinhá-lo à época. Mas há mais situações, há mais imagens mandadas lavrar neste túmulo que são também depoimentos políticos, no sentido em que estamos a viver numa época muito conturbada. E, portanto, Dom Fernando é um rei de má memória. Eu acho que não tanto por aquilo que ele era, porque é um homem que de facto se dedica à administração do país e toma medidas extraordinárias, como a criação da Companhia das Naus, que nós nunca nos lembramos quando pensamos em naus e em expansão e em comércio marítimo, pensamos sempre na dinastia seguinte, mas o próprio Fernão Lopes comenta que em Lisboa, nesta época, havia uma multiplicidade de mercadores de vários países a circular. Portanto, essa é uma área em que ele se mete muito no incremento da Marinha Portuguesa. Ele
aquilo que faz a lei das chamarias. Portanto, é um rei que tem preocupações muito interessantes, tem preocupações com a defesa do país, manda fazer a nova muralha fernandina de Lisboa, a muralha do Porto, reparar castelos e fortalezas. É um rei muito preocupado também com a administração do reino. O seu problema foi, de facto, maior, foi ter casado com uma mulher que não era princesa, portanto não era uma mulher de sangue real, que ainda por cima era casada e, portanto, teve que separar à força para se poder casar com o rei. Ele casou por amor, coisa que não era nada expectável. É daí que vem a dimensão frívola que lhe atribuem? Não só, também o próprio Fernão Lopes, na forma como o refere e o descreve, para além de dizer que ele era bonito e quando entrava numa sala, para além de bonito, devia ter uma aura qualquer enfim, glamourosa, mas o facto é que deixou essa imagem mais de frivolidade, não porque ele tivesse feito por isso, mas porque à dinastia seguinte, para quem Fernão Lopes trabalha, porque essa é que é a questão, é aquilo que nós sabemos de Dom Fernando, assim como da maioria dos reis da primeira dinastia, é aquilo que depois um cronista da segunda dinastia, Fernão Lopes, vai escrever sobre eles. Fernão Lopes, Rui de Pina, etc., mas Fernão Lopes tem um papel fundamental e marca a imagem do rei Dom Fernando até aos nossos dias. É essa imagem que nós temos dele, não é a outra. Quando é evidente que qualquer cronista está ao serviço de uma ideologia, não é? Ideologicamente comprometido. E é claro que não convinha nada dizer, ou escrever, fazer uma crónica, dizer maravilhas sobre o rei Dom Fernando. É claro que não pode dizer tudo de mal, porque senão soaria um pouco estranho. Mas dá sempre uma ideia de que ele não é capaz de governar, não é capaz de ter nas mãos o governo do país como se desejaria. E isso faz com que surja a sensação de que à morte de Dom Fernando era urgente que aparecesse um salvador, um herói que viesse salvar o país e dar continuidade. Ou seja, quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. E quanto pior foi o antecessor, melhor é o que melhor vem a seguir. será o que veio a seguir. É verdade. Essa era a narrativa encomendada pelo que veio a seguir. Exatamente. Carla, com tudo o que nos diz, torna-se ainda mais evidente o caráter testamentário, documental deste túmulo, porque se, no fundo, toda a informação que temos escrita sobre Dom Fernando, ou quase toda, é manipulada, para ir direto ao assunto, ao menos este túmulo que foi mandado fazer por ele, dir-nos-á coisas mais fiáveis, pelo menos, sobre aquilo que ele queria que soubesse dele. Exatamente. O que não é forçosamente toda a verdade. Todos os documentos são manipuláveis, não é? O próprio também, obviamente, conta aquilo que ele quer contar, ou dá mais destaque àquilo que ele acha que é importante. Mas pelo menos destacar. É outro ponto de vista. É outro ponto de vista. Mas o próprio pai já tinha feito o mesmo. Também contou a sua história com Inês de Castro, ele próprio, na primeira pessoa, no seu próprio túmulo, antes que Fernão Lopes, uns anos mais tarde, contasse à sua maneira. Porque eles conheciam bem o processo. Sim. Sabiam muito bem que a sua memória não podia ser deixada ao caso. Bem, este túmulo, ao contrário do que era comum na época em que ele foi feito, é uma caixa funerária que não tem estátua sobre a tampa, portanto o chamado jacente, que representa o defunto, mas foi pensado quase como um túmulo em forma de pequeno cofre, como aqueles cofres relicários que existiam, de facto, na Idade Média, que circulavam pela Europa, sobretudo dos esmaltes de Limoges, e que tem, de facto, esta forma, sendo que tudo o que é mais importante na concepção hierárquica medieval normalmente é colocado na parte superior. E, portanto, na parte superior colocam-se os escudos de Portugal e também a figura do próprio rei, envolvido numa moldura circular, está infelizmente muito destruído, porque o túmulo foi bastante mutilado, como já iremos ver, e que o representa com coroa, exatamente com um tipo de representação, como também aparece em algumas moedas do tempo do reinado de Dom Fernando. E no outro lado, exatamente no mesmo eixo de centralidade e à mesma altura, representa-se
o busto de Cristo. Num tempo atribulado, que é este tempo em que vive Dom Fernando, este tempo do exílio dos papas de Avignão, do grande cisma, a ideia do poder do rei e dos poderes do Papa e da relação com o rei dos reis, que é Cristo, estava em constante transformação, e a centralização do poder régio e o aumento do poder régio é um crescendo que se vai notando desde o século XII até, pelo menos, este final do século XIV, de uma forma muito impressionante. E, portanto, o que aqui se representa é um rei que está à mesma altura de Cristo na outra face, porque ambos representam poderes tutelares. Os reis são uma espécie de braço secular de Cristo e, portanto, mais do que a obediência ao Papa, ele reconhece essa autoridade a Cristo diretamente. E é, de facto, o que é representado na outra face. Na arca tumular, o que vemos, como já referi, são os escudos da família materna de Dom Fernando, de apelido Manuel, e que são suportados, ou a fazer de conta que são suportados por umas figuras que também ainda nunca tinham aparecido em nenhum monumento funerário português até esta altura, que internacionalmente se designam por Green Men, ou seja, os homens verdes, homens silvestres. E que por vezes nem sequer são homens, são felinos, mas normalmente são cabeças humanas das quais saem folhagens, saem dos ouvidos, saem da boca, saem do nariz, e que são muito característicos de Inglaterra, de França, e esse também é um assunto, é um tema interessante quando pensamos neste monumento funerário e no tempo em que ele foi feito e nas relações que o próprio Dom Fernando tem com a Inglaterra, que de facto encontramos esta mesma tipologia na família real inglesa, por exemplo. Em Westminster, então isso quer dizer que este túmulo, que não tem assinatura conhecida, pode ter sido feito por um inglês? Pode, mas também pode ter sido feito, por exemplo, um castelhano. E porquê? Porque na Catedral de Burgos, por exemplo, também nestes finais do século XIV, encontramos, por exemplo, 2 túmulos de 2 bispos que apresentam essa mesma solução tipológica que aqui encontramos. Portanto, há as duas hipóteses. É tentadora. E por um português bem informado, não? Também pode, é verdade. Parece claramente que há uma encomenda, uma realização, termina a obra e, à boa maneira medieval, da itinerância artística, o artista segue para outras paragens onde tem outro cliente. O que é interessante é que há essa preocupação da colocação daquilo que se pretende destacar e corresponde a esse mundo organizado, essa sociedade celestial ou terrestre, sempre dentro de molduras, sejam elas circulares, sejam estas polilobadas à boa maneira gótica, porque se pretende mostrar um mundo ordenado, para diferenciar de um mundo desordenado, de um mundo mais caótico, de um mundo onde o mal espreita e que existe e que está presente e para o qual o rei tem que estar sempre atento, e esse mundo, que às vezes é visível, outras vezes é invisível, é representado por figuras que são marginais e que são figuras das margens, elas próprias. Elas estão nas margens desse mundo molduras organizado, à maneira dos manuscritos medievais, que têm as iluminuras mais importantes e depois têm nas margens figuras estranhas do bestiário medieval, portanto as chamadas ameaçadoras, malignas, estranhas que nos devem sobretudo chamar a atenção para a existência do mal entre nós. Ele existe, está presente, é preciso combater, é preciso estar vigilante. E essas figuras, que são algumas absolutamente notáveis pela forma como são compostas, todas elas associadas a um mundo infernal. Pergunto, o que é este rombo? Este rombo é um rombo semelhante ao que também aconteceu ao túmulo do pai e portanto, que a madrasta Dona Inês de Castro, em Alcobaça, que é uma mutilação feita provavelmente durante as invasões napoleónicas, que sabemos que provocaram estragos e que
pretendiam saquear eventuais tesouros que estivessem lá dentro. Havia sempre essa ideia de que havia tesouros, não havia tesouros nenhuns, e de facto as ossadas do rei perderam-se. Foram provavelmente deitadas por uma vala e nunca mais se encontrou. Carla, que pena esta pedra estar a desfazer-se, porque isto, quando acabou de ser feito, à época de Dom Fernando, devia ser uma coisa impressionante, não é? É um quadro. É verdade. É um belíssimo quadro de escultura gótica e que, de facto, também teria muita qualidade porque foi feito numa pedra fácil de trabalhar, um calcário brando, um calcário de Santarém, que tem esse problema, é que se vai desfazendo e está-se tentando todas as formas de conservação e não há partes do túmulo que inevitavelmente irão desaparecer. Portanto, é bom observá-la enquanto se pode observar bem. Esta é a parte considerada mais nobre do túmulo, corresponde à cabeceira do túmulo. E para um rei que era tão devoto de São Francisco de Assis e professa na Ordem Terceira, é natural que tenha escolhido para a testeira do seu túmulo cenas da vida e milagres de São Francisco de Assis. Aquilo que se conta neste trecho é um momento em que São Francisco decide retirar-se com poucos companheiros para um ermitério no Monte Alverne, para estar em retiro e em contemplação e em meditação. E em comunhão com a natureza. E em comunhão com a natureza, em profunda comunhão com a natureza, e está aqui muito bem as árvores, entendido. Até exatamente. O passarinho, não é? Este é um momento que começa por um milagre chamado Milagre da Fonte, que é contada numa das agiografias de São Francisco, em que São Francisco consegue retirar água de uma pedra para saciar a sede de um homem que estava a desfalecer de sede nessa subida deste íngreme monte. Depois há também o início dessa história, que é o clímax da história da vida de São Francisco, que é o momento em que Francisco se senta na escadaria deste ermitério e que faz as 3 aberturas rituais do livro sagrado, e é nesse momento ele tem a visão, a percepção de que a sua vida vai ser consagrada à imitação da vida de Cristo. Ele tem uma visão, vê Cristo no céu a aproximar-se em forma de um serafim, que é aquilo que aqui se representa, este anjo com muitas asas e que as asas estão bem representadas, com os braços abertos, e vê-se 2 orifícios nas mãos que representam 2 das chagas que Cristo sofreu na crucificação, e é exatamente essas mesmas chagas que Cristo vai infligir no corpo de São Francisco, nas mãos, no peito e nos pés, que são os chamados estigmas. Ele é o primeiro estigmatizado da história do cristianismo e também por isso ele é considerado o segundo Cristo, aquele que imitou da maneira mais fiel a vida de Cristo. E, portanto, este é um momento chave da vida de São Francisco, que está aqui muito bem representado. Carla, ficaríamos aqui horas porque os detalhes são tantos e as histórias que nos contam são tantas, mas há ali uma figura que é obrigatória. Claro. É uma curiosidade. Não terá sido a história maior que Dom Fernando I nos quis contar no seu túmulo, mas é uma curiosidade muito apetecível. É, que atrai mais os visitantes, é muito apetecível. Vamos lá, vamos lá. A imagem sobre a qual eu queria que a Carla nos falasse é esta aqui, que é objeto das mais diversas teorias. Sidónio da Silva, fundador deste museu e a pessoa responsável por trazer este túmulo para este espaço, que batiza pela primeira vez esta cena, esta figura como o alquimista. É claro que é encantadora a ideia de ser um alquimista e há a possibilidade de ser, de facto, está representado de uma maneira que nos pode indicar que se trata da representação do alquimista. Existiam alquimistas nesta época, os reis tinham alquimistas, algumas ordens religiosas, inclusivamente os próprios franciscanos, os espirituais, tinham muito interesse pela alquimia, embora mais disfarçadamente, mas também faz sentido que possa ser a representação de um físico, ou seja, de um médico.
entre o laboratório do médico ou a câmara secreta do alquimista, a representação não variaria muito. Nem sequer alguns elementos que identificam o personagem, nomeadamente este gorro com que ele aparece representado. Eu, por acaso, olhando para o gorro, eu sou uma leiga, mas eu diria que era um judeu. Pode ser. E Dom Fernando tinha uma relação muito próxima e boa com a comunidade judaica. Sim, não era? Sim, tinha de facto, embora não possamos afirmar com toda a certeza que o que está aqui representado é um judeu e que este barrete o identifica como um judeu, porque a profissão de médico e de físico também muitas vezes nas iluminuras vemos representado assim, nem sempre se tratam de judeus, mas é um facto que pode ser. Porquê que Dom Fernando, um rei, havia de pôr esta figura aqui? Não sabemos, mas podemos ter ideias. Somos livres de as ter. E, sobretudo, é interessante porque este alquimista não está aqui livremente e tranquilamente a praticar, ou este médico a praticar a sua ciência. Esta é uma cena de condenação, porque ele está, apesar de estar sentado numa belíssima cadeira, de espaldar, típica também de cada uma destas profissões, não é? Tem uma corda, Tem uma corda e está amarrado pelo pescoço, não é uma corda, é uma corrente que prende a um cepo, uma pedra que está no chão. E, além disso, a única peça de vestuário que lhe reconhecemos é o gorro. Ele provavelmente está nu. E, portanto, há aqui uma cena difícil, ou seja, este negativa. Homem fez alguma coisa errada. E aí podemos, se calhar, ligar à história de vida de Dom Fernando. É uma hipótese, uma das últimas biografias do rei aventa essa hipótese. Sabemos que, de facto, como disse há pouco, que em 1378 ele foi vítima de um envenenamento que não o matou, mas que provavelmente o debilitou muito, e é curioso porque isso lembrou-me um acontecimento muito recente de um ministro ucraniano que foi de facto envenenado e que tinha uma aparência antes e ficou com uma aparência depois, e lembro-me das palavras de Fernão Lopes que o descreve já nos dias antes da sua morte, a dizer que estava praticamente irreconhecível. Ele, o rei formoso. Portanto, este homem sofreu um processo de degradação, provavelmente, por ter sido vítima desse envenenamento ou por uma doença que nós não conseguimos identificar, mas essa hipótese está em cima da mesa. É uma hipótese provável. Se aquilo que se quis representar, e se Dom Fernando foi aconselhado, se calhar, pelos franciscanos da Igreja de São Francisco de Santarém, provavelmente, a representar aquilo que o poderá ter molestado, poderá ter causado, inclusive, a própria morte, como uma chamada de atenção, como uma crítica, é possível. Bom, vamos ver outras peças deste museu. Vamos. É que são muitas e não vamos ter tempo para muito mais, mas há tantas histórias para contar aqui. É verdade. Carla, temos que parar aqui, porque este é um dos momentos de maior sucesso na exposição permanente aqui do museu. E como é normal, porque são muito assustadoras e as pessoas não resistem a estas coisas. Não é muito habitual entrar-se num museu e ver-se múmias, sobretudo múmias deste género, expostas, e, portanto, isto constitui um momento, às vezes, de impressão e de medo e de repulsa, mas normalmente exerce uma atração enorme sobre os visitantes. Claro. Nós temos estas múmias em exposição no Museu Arqueológico do Carmo, desde o tempo em que o Conde de São Januário foi o segundo presidente da Associação de Arqueólogos Portugueses, portanto, a tutela deste museu, e ele, por ter desempenhado funções de embaixador, governador, inclusive em outros países, nomeadamente na América do Sul e Central, e pelo interesse que nesses anos finais do século XIX e do século XX havia pelas civilizações antigas, pelas escavações que estavam a realizar, quer
enfim, nas civilizações astecas, incas, no Egito, etc., havia este interesse, de facto, por estas culturas estranhas ao nosso mundo ocidental. E, de facto, este museu, que começou por ser um museu, como já referimos, para salvaguardar peças que eram essencialmente de civilizações ocidentais, portanto, do mundo romano, da Idade Média, da época moderna, etc., e este museu começou, de facto, com essas características. A partir de um determinado momento, passou a ser um museu mais didático e mais universal. Portanto, não só para contar a história de Portugal, mas de Portugal inserido no mundo e do interesse também por aquilo que se passava noutras civilizações. E estas múmias, juntamente com os artefactos que vêm com elas, assim como coleções... Muitos deles aqui expostos nesta vitrine. Com coleções de arte pré-colombiana, fazem parte dessa nova visão e dessa reorganização que foi pensada para este museu nessa altura. E estas múmias, concretamente, é uma mulher e um rapazinho, não é? Verdade. Uma jovem mulher e um rapazinho, os cabelos são verdadeiros. São verdadeiros. Eu perguntei-lhe e a Carla confirmou. É verdade. Estas duas múmias são de quando? São do Peru? São do Peru, são da civilização Chankay e são do século XVI. Esta posição, em posição fetal e amarrados com cordas e trazendo consigo fios de algodão, umas bolsas onde vinham guardadas, inclusive, folhas de coca, e depois todas elas eram muito revestidas com tecidos. Os tecidos andinos e peruanos eram muito famosos na época, eram de belíssima qualidade, uma espécie de um invólucro grande, e depois eram enterradas nesta posição e assim foram exumadas e trazidas para Portugal e para este museu. Quem diria a estas duas pessoas, porque já foram duas pessoas como nós, que viriam parar a Lisboa. E que seriam vistas por tantas pessoas, por milhares de pessoas. Carla Varela Fernandes, tínhamos que acabar, digo eu, esta nossa conversa junto destes pedaços, fragmentos de pilares moçárabes, que é uma cultura muito singular, porque eu nutro, confesso, uma particular simpatia. E faz bem, estas peças são de facto singulares, mas uma vez que estamos nesta sala, que é uma sala dedicada a peças da Antiguidade Clássica até à Alta Idade Média, e é uma das capelas sobreviventes do terremoto do século XVIII, eu queria só chamar a atenção para a possibilidade de ainda podermos observar nesta sala, cuja abóbada não ruiu, mas o incêndio que seguiu ao terremoto deixou de facto as suas marcas, as suas cicatrizes, e corroeu imenso a pedra que ainda hoje está cá e que demonstra essas cicatrizes que contam a história deste monumento. É de facto incrível, é como é que este edifício sobreviveu. É verdade. A tanto desastre, saque, enfim. Mas também estas pedras sobreviveram improvavelmente, porque há muito pouca coisa moçárabe. É verdade. Talvez conviesse começar por descrever o que é a cultura moçárabe para quem não tenha presente. Sim, muito rapidamente. As comunidades moçárabes são comunidades de indivíduos que são cristãos, que vivem sob domínio muçulmano, sob domínio islâmico, herdeiros, portanto, de uma civilização visigótica, que é também cristã, que se converteu ao cristianismo e que manteve essa religião cristã, e eles são, no fundo, um foco de resistência, e assim permaneceram essas comunidades moçárabes com os seus ritos, com as suas igrejas cristãs, durante alguns séculos, pelo menos desde o século VIII ao século XII, até à chamada Reconquista Cristã e até ao início daquilo que é a nacionalidade portuguesa. Resistiram com a sua fé, com a sua crença, sob um domínio que, à partida, podia não lhes ser favorável, não é?
É verdade. Mas não foi entendido assim. Não foi. Quando os cristãos do norte, portanto, vêm a descer este território e chegam a Lisboa e a Coimbra primeiro e a Lisboa, supostamente imaginaríamos que, por serem todos cristãos, os que conquistam e aquele núcleo resistente que aqui habita e que se sente bem a viver nestas comunidades, que certamente abririam os braços e que claro, ficariam amigos e tudo correria bem. Não foi bem assim. Não foi bem assim porque esta não é só uma guerra entre religiões. Esta é uma guerra até civilizacional. É uma conquista de território, sem dúvida, era isso que interessava a Afonso Henriques, mas que pediu auxílio, no caso de Lisboa, aos cruzados, portanto, pessoas que também estão a combater contra o infiel e a conquistar território para a cristandade. Mas a verdade é que se deu algo de especial e de importante nesses anos, finais do século XI e século XII, que foi a chamada Reforma Gregoriana, que é a emanação por parte da Igreja Católica, a partir de Roma, a partir do Papado, de prerrogativas que determinavam que os rituais católicos deveriam impor-se em toda a cristandade e esses rituais devem ser iguais em todo o lugar. Ora, estas comunidades de cristãos que resistiram nesta Península Ibérica, não só no território que hoje é Portugal, mas em toda a Espanha, em algumas áreas mais do que outras, mantiveram esse ritual que vem ainda do tempo, dos visigodos, que é chamado ritual hispânico. Portanto, eles são hispânicos no ritual cristão que têm e que mantêm, que queriam manter. Ora, isso não foi tolerado, isso não era tolerado e, portanto, passaram a ser inimigos. E é por isso que os cristãos, quando chegam a Lisboa, quando em 1147 se conquista Lisboa, sabem que está lá um bispo cristão, um bispo não é católico, mas é cristão, e é assassinado pelos próprios cristãos conquistadores. Portanto, entendemos aqui que é quase que uma colonização civilizacional e não tanto um confronto entre cristãos e muçulmanos, que também existia, obviamente, não vamos dizer o contrário. Mas há dois confrontos. Mas não deixa de ser irónico, e sobretudo nesta altura, pensar nisso. Pensar que, de facto, aqui os tolerantes eram os muçulmanos, que aceitavam que outras religiões, de resto, fossem praticadas sob o seu domínio e que quem perseguiu foram os cristãos a outros cristãos, simplesmente porque não praticavam os rituais da mesma maneira. É talvez por isso, Carla, que há tão poucas peças de cultura moçárabe sobreviveram. Estas peças, em princípio, terão vindo do mesmo local, já extinto, o extinto convento de Chelas, que na altura teria outro nome, obviamente, mas que não sabemos, e são peças datáveis do século X. Mas havia outras, claro, e de facto chegaram-nos poucos vestígios materiais em Lisboa, mas por exemplo em Sines há bastantes vestígios de época visigótica e provavelmente também moçárabe. No caso de Lisboa, estas peças de facto são assinaláveis pela sua qualidade plástica, pela sua qualidade técnica, estilística, mas sobretudo chama a atenção para os temas aqui representados, ou seja, para a iconografia, e para que possamos compreender as ligações que sempre existiram, e no caso de Lisboa, certamente em particular, entre este mundo ocidental e a arte oriental, nomeadamente com a antiga Bizâncio, porque, de facto, aquilo que se representa aqui são aves, não é bem uma ave, é mais um animal fantástico, que chamamos aves porque são as aves do paraíso, mas que são grifos, no fundo. Grifos estes que descendem da ave de origem sassânida, da ave persa, o Simorgue, que habita no paraíso. O que é interessante perceber é que este mesmo tema dos grifos envoltos nos medalhões vegetalistas e com este horror ao vazio, cheio de elementos vegetais, é algo, e este tema é comum em tecidos bizantinos, também do século X, e alguns ainda chegaram, enfim, fragmentos até nós, que encontramos, por exemplo, no Victoria and Albert Museum ou no Museu do Design em Nova Iorque, que nos permite não só perceber a origem deste tema e o que é que serviu de modelo, mas também ajuda, em grande parte, a datar estas obras. Precisamente esta fusão de culturas. Que os moçárabes protagonizam, não é? Produzem este tipo de objetos absolutamente delicados e enigmáticos, que dão conta, como aprendi
com a Carla Varela Fernandes, que estes cristãos, precisamente, nunca cederam à islamização, mas ficaram arabizados. Exatamente. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada. Este programa é